Indisciplina. Alô, aqui é o professor Valmir De Angelis e está começando mais um Indisciplina. Aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM na Brasilândia. Você pode conferir esse programa também na internet em radiocantareira.org. Vamos ao ar todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas, com reprise aos domingos, das 22 às 23. Também estamos no canal do YouTube do Cursinho Livre da Norte e nos principais agregadores de podcast. No programa de hoje, vamos entrevistar a professora universitária e economista Regiane Vieira, que é com grande prazer que participa desta edição de Disciplina, falando do maravilhoso mundo da economia, do que acontece, essa loucura de números, essa mulher iluminada que veio aqui falar com a gente. Boa noite, Regiane. Oi, boa noite, Valmir, boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Regiane, nós temos diversas perguntas aqui, inclusive da nossa audiência, que talvez nem saiba o que seja economia e como ela afeta o cotidiano, o dia a dia das pessoas. Num conceito, professora Regiane, o que é economia? Bom, o conceito clássico de economia é a ciência social e humana, não é uma ciência exata, ao contrário do que querem nos fazer acreditar. É uma ciência social e humana que tem o objetivo de satisfazer as necessidades humanas, fazendo a distribuição de recursos que são escassos. Trocando em miúdos, a gente tenta entender como é que uma sociedade se organiza para produzir bens, vender esses bens, distribuir esses bens e rendas, para que as pessoas consigam realmente viver com dignidade dentro desse país. E esse é o principal objetivo da economia, que a gente consiga fazer as pessoas viverem com dignidade dentro do país, fazendo a gestão adequada desses recursos de distribuição, inclusive entendendo como é que se estabelecem as relações de produção dentro dessa economia, dentro desse país. Então, para entender economia, tem que entender de história também. Sim, economia é uma ciência interdisciplinar, a gente utiliza muitas outras ciências junto, então sociologia, história, matemática, tem uma parte bastante matemática também, alguns conceitos de engenharia, enfim, economia é uma ciência que agrega uma série de outros conhecimentos, assim como a economia também agrega outros conhecimentos das outras áreas, geografia, enfim, filosofia também faz parte da economia. A gente tem realmente uma série de conhecimentos que são agregados aí para que a gente possa ter uma visão ampla do que acontece dentro de uma sociedade. De uns tempos para cá, o que você acha, vamos lá para 2000, né? 20 anos atrás, 21 anos atrás. O que em 20 anos atrás nós tínhamos em economia e hoje, com essa notícia aí que a gente saiu desse ranking aí das 10 maiores economias do mundo, o que mudou para isso? Por que a gente saiu desse patamar aí onde a gente estava? Olha, eu acho que a gente mudou drasticamente, enfim, acho que vale a pena a gente fazer um resgate curto aí da história econômica brasileira, né? A gente começando ali um pouquinho antes do 2000, para a gente ter uma ideia, a gente vivia dos anos 80 até 94, quando a gente teve o Plano Real, a gente vivia num país que tinha um cenário inflacionário bastante preocupante, a gente vivia o período de hiperinflação, né, a gente tinha um supermercado de manhã, à tarde era outro preço, e isso, claro, trazia uma instabilidade enorme para o país. Foi quando o país começou efetivamente a saber o que é desemprego. A gente teve nos anos 80, que ficou conhecido como década perdida, porque foi desemprego, falta de crescimento econômico, enfim, a gente teve também a transição democrática nesse período, né, saindo do período militar em 85, para entrar ali no período democrático, vamos falar democrático, né? Tivemos a Constituição de 88, isso fez toda a diferença para o que a gente vai conversar hoje. E aí, a partir de 94, a gente teve ali com a instituição do Plano Real uma mudança em termos de inflação. Eu acho que todo brasileiro que tem mais de 35 anos se lembra dessa questão, assim, 35, 40 anos, lembra bem do que era aquele terror inflacionário, e isso acabou ali em 94. Né? Com a instituição do Plano Real, a gente teve uma estabilidade maior na moeda, e as pessoas começaram a sonhar mesmo, planejar mesmo a vida, né?
A partir ali dos governos do Lula, a gente conseguiu ver principalmente as camadas mais pobres da população, as pessoas mais simples, conseguindo realizar sonhos pequenos, de comprar uma geladeira, de melhorar uma televisão. Ou seja, a gente viu uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, a gente teve um aumento nos programas sociais também, né? O Bolsa Família foi melhorado e ampliado. Já existia um programa de transferência de renda na época do Fernando Henrique, que era muito pequeno, pouco abrangente. A partir do governo Lula, isso foi muito mais abrangente e conseguiu atender um número maior de pessoas. Então, a gente conseguiu ver pessoas saindo realmente da pobreza extrema, melhorando suas condições de vida naquele período, que veio acompanhado também de um crescimento econômico importante, que reduziu bastante o desemprego. Na época, ali, em 2002, a gente estava com desemprego aumentando de 6,5%, e hoje nós estamos com desemprego em 14,1% da força de trabalho. Isso sem considerar a forte ampliação que a gente teve no mercado informal, né? Acho que todo mundo que é de periferia sabe o que são os corres que a gente vive sem proteção social. Nos últimos tempos, falando também de transição, né, de mudanças, a gente viu principalmente a partir de 2014, segundo o governo Dilma, né, na verdade, com o impeachment acontecendo, e a gente viu a partir do governo Temer as reformas trabalhistas, a criação do teto de gastos, que reduziu os investimentos nas áreas sociais, e o que a gente viu realmente foi uma ampliação das políticas neoliberais, já falando no economês, né? Uma ampliação de políticas mais voltadas para o mercado do que voltadas para a melhoria da qualidade da vida das pessoas. E isso fez toda a diferença, né? Então, se nós estamos hoje nesse cenário de alto desemprego, de desesperança econômica, falo de desesperança porque as pessoas estão preocupadas realmente em conseguir garantir seu prato de comida dentro de casa, e com desemprego da maneira como nós estamos olhando as medidas que deveriam estar sendo tomadas nesse momento para salvar principalmente os pequenos negócios, isso não acontece. Então a gente infelizmente vive um cenário de desesperança, né? De alto desemprego, desesperança, e o resultado não pode ser diferente. O PIB caindo, aí a gente viu o PIB consolidado de 2020 numa queda de 4,1%, e na verdade o PIB, outro economês, né, nada mais é do que o registro contábil do que aconteceu no país, né? Fechar a conta mesmo. Então, a gente somou a conta e vimos, puxa, a gente perdeu, diminuímos em tamanho em 4,1%. A participação do PIB brasileiro no global também mudou. Explica pra gente, Regiane, o que é PIB para nossa audiência? O que é PIB? PIB significa Produto Interno Bruto. Ele nada mais é do que a soma de tudo que é produzido num país em determinado período. Normalmente a gente faz essa medição, essa aferição anual, né? Então a gente viu ali que em 2020 o Brasil produziu menos do que produziu no ano anterior. A gente caiu 4,1%. Na prática, o que isso significa para as pessoas comuns, né? Isso significa que as pessoas têm menos emprego, menos renda, menos condições de gerir suas vidas, de garantir o pão na mesa, né? E aí a gente tem que estar nesse cenário. A gente pode falar, isso é uma questão apenas da pandemia? Foi a pandemia que fez isso? Foi o lockdown naqueles primeiros meses que gerou esse prejuízo? Não, não foi. Ah, gente, não foi. Esse, na verdade, é uma falácia que se coloca. Essa é uma crise que nós estamos vivendo, é uma crise do sistema capitalista, não é uma crise da pandemia. Inclusive, no caso brasileiro, nós já estamos em crise desde 2016, 2017, não é algo novo. Para ter uma ideia, em 2019, antes da pandemia chegar aqui, nós já estávamos com desemprego em torno de 12% da força de trabalho, 12,9% da força de trabalho. 12% da força de trabalho, quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Nós já tínhamos batido o recorde do número de pessoas no mercado informal. E quando a gente fala do mercado informal, a gente está falando das pessoas que trabalham sem proteção social, sem carteira assinada, que dependem da sua atividade realmente para garantir a sua renda em casa, né? Que, portanto, não contam também com nenhum tipo de ajuda governamental, exceto nesse período de pandemia que a gente teve aí o auxílio emergencial, que atendeu 68 milhões de pessoas. Eu acho que isso também é um dado importante, porque
essas 68 milhões de pessoas eram praticamente desconhecidas do governo. Tá? Então, assim, se ter uma ideia do quanto esse governo é apático em relação às necessidades da população, tomou-se um susto sobre a quantidade de pessoas que tiveram essa necessidade de usar o auxílio emergencial. É claro que a gente sabe também que teve uma série de espertos aí no meio, né, porque esse é Brasil que a gente viu, o Itaú mesmo demitiu 50 funcionários ontem, porque esses funcionários com carteira assinada, enfim, também solicitaram auxílio emergencial, e claro, isso é um desvio de conduta, é uma falta de ética, falta de lisura mesmo, e foram demitidos, na minha opinião, enfim, né, não tem realmente ética, deve pagar por isso. E isso demonstra também, assim, embora você possa ter pessoas que pegarem, não precisava, a grande maioria precisava, e muita gente que precisava também não conseguiu pegar. Então, quando a gente pega, por exemplo, trabalhadores do setor de cultura, trabalhadores da música, por exemplo, é um pessoal que está sofrendo bastante. Do carnaval também sofrendo bastante, né? Carnaval que não pôde acontecer por conta de pandemia, e toda a estrutura que está por trás disso. Então, infelizmente, a gente tem um cenário que não é muito positivo aí no médio prazo. Então, a mudança é total, né? E assim, o Brasil chegou, então, nessa condição de não estar mais figurando entre as 10 economias do mundo, porque a nossa contribuição caiu. A gente tem visto o nosso PIB reduzir, né? A nossa capacidade de produção sendo reduzida ano após ano, principalmente aí a partir de 2014 para cá. E o reflexo disso é não só a nossa participação menor no mercado internacional, mas também uma mudança estrutural. A gente também perdeu muito espaço na venda internacional de produtos manufaturados, e hoje nós somos praticamente consolidados no celeiro do mundo, né? A gente só vende commodities agrícolas e bens ainda intermediários não manufaturados, e isso também traz uma conta negativa para o país. A política econômica internacional do país hoje, e que você... sim, eu tô jogando essa mesmo. Onde está o Brasil, né? Um Brasil que negociava, um Brasil que teve o boom da construção civil, né? Inclusive, eu atuei nessa área aí e ganhei dinheiro na época, enfim, né? Uma abundância aí de empregos. E o que se tornou o Brasil arranjando picuinha, treta, confusão, né, com o principal parceiro comercial? Qual que é o impacto disso na vida da pessoa simples, comum, né, que vai brigar com um chinês? Então, assim, a gente viu essa mudança de postura inacreditável, assim, absolutamente injustificável do ponto de vista econômico e de relações internacionais, né? A gente tem hoje um governo federal que mudou a postura do Itamaraty, que é o órgão responsável pelas relações internacionais do país com o resto do mundo. O Itamaraty sempre foi conhecido no mundo afora como um órgão realmente competente nas negociações, bastante capaz de fazer negociações. E hoje, na verdade, o que a gente vê são os parceiros comerciais virando as costas para os nossos embaixadores, dado que a orientação é realmente de um confronto ideológico e, na verdade, ideológico não justificado, né? Assim, no mundo nós temos aí brigas hegemônicas a todo momento acontecendo, brigas essas da qual o Brasil não faz parte, nunca fez, nem temos poder econômico para isso. Então a gente vê hoje duas grandes potências hegemônicas disputando espaço político no mundo, China e Estados Unidos, que já vem brigando entre si desde 2016, assim, um impondo sanções contra o outro. Então, acho que o que dá para mostrar mesmo a diferença é a seguinte: desde 2016, 2014, 2016, a China e os Estados Unidos já vêm ali com picuinhas um com o outro, né?
Isso se acirrou nos últimos anos, mas o Brasil soube aproveitar a oportunidade. Então, enquanto eles brigavam, nós conseguimos exportar mais para a China e exportar mais para os Estados Unidos, porque tinha coisas que os Estados Unidos compravam da China, pararam de comprar, começaram a comprar do Brasil. Tinha coisa que a China comprava dos Estados Unidos, pararam de comprar, começou a comprar do Brasil. Então, até 2017, nós conseguimos nos beneficiar disso. A partir de 2017, a gente começou a não aproveitar todas as oportunidades, e a partir do governo Jair Bolsonaro, essas oportunidades foram completamente sanadas, porque a gente começou a ter um discurso de atacar os nossos parceiros comerciais. Os maiores parceiros comerciais do Brasil são China e Estados Unidos. Né? Estados Unidos não foram atacados, porque Jair Bolsonaro é muito alinhado ao que Donald Trump apresentava lá, inclusive negacionismo em relação à pandemia. Porém, China é um parceiro comercial extremamente importante para o Brasil, e nas duas vias, né, tanto a de exportação quanto a de importação. Exportação que a gente vende para eles, e exportação é importante para o Brasil. Por quê? Porque a gente gera empregos aqui, né? Então, quando eu vendo para um outro país, eu estou gerando empregos aqui, vendo para o outro país. Quando o dinheiro retorna para cá, ele também beneficia o país através de ter mais divisas, mais dinheiro internacional, mais dólares. Isso nos protege contra oscilações internacionais, ou seja, exportar é uma via importante para o desenvolvimento econômico. E importar também é importante porque isso nos permite ter acesso a bens e serviços que a gente não produz aqui. Teoricamente, a gente promoveria alguma concorrência melhor, enfim. Tem uma série de questionamentos também em relação a isso, porque a gente teve uma gestão cambial feita aí nos últimos anos que acabou prejudicando a indústria nacional. O que é gestão cambial? Vamos falar de câmbio, então. Quando a gente fala de câmbio, a gente está falando do preço do dólar em relação ao real, a cotação do dólar em relação ao real. Isso é importante de uma maneira que as pessoas normais não fazem nem ideia. Para o país é importante porque isso aumenta ou diminui a competitividade do país, né? Se eu tenho um dólar que é muito valorizado em relação à minha moeda, eu consigo fazer com que os meus produtos em dólar sejam mais atrativos, né? No entanto, o que a gente viu nos últimos anos é um dólar que estava um real muito valorizado em relação ao dólar. Tá? E isso acabou prejudicando a competitividade das indústrias brasileiras quando comparado com outros parceiros como China, e a gente acabou perdendo espaço em manufatura. No dia a dia das pessoas comuns, que é o que importa de verdade, um dólar mais alto, ele significa necessariamente um custo de vida interno também mais alto, porque a gente não consegue produzir tudo o que a gente precisa. Então, o pão é mais caro. E fora isso, a gente também tem produtos que têm cotação em dólar, que é o que a gente chama de commodity, né? Então, o pão fica mais caro quando o dólar sobe. Por quê? Porque o trigo é importado e o trigo utilizado, a farinha de trigo utilizada para fazer o pão fica mais cara. Então, o pão vai ficar mais caro. Quando o dólar aumenta, a gente está experimentando dois aumentos de preço ao mesmo tempo, né? O de commodities de petróleo, que tem influência no preço de gasolina, e mais o preço de dólar, e isso, então, também tem um reflexo no preço de gasolina, do gás de cozinha. Por isso a gente está vendo o gás de cozinha que partiu ali de R$60 para mais de 100, né, nos últimos meses aí. Então, o preço de dólar tem impacto direto na nossa vida, sim, né, na nossa vida diária, dentro de casa. Assim como boa parte do preço do arroz que subiu e da soja e do milho, então, portanto, do óleo de cozinha também. Todos esses elementos têm cotação em dólar, e por terem cotação internacional em dólar, a variação cambial, ou seja, a relação de preço entre dólar e real, tem peso no nosso dia a dia, tem peso inflacionário no nosso dia a dia. Então, por isso, a gente conseguiu observar aí o aumento de preços nos últimos tempos de alimentos. Também é parcialmente explicado por essa oscilação cambial que a gente viu aí nos últimos meses. Você acha que a gente está próximo, ou já passou um período similar na época do Collor, lá em 92? Você acha que a gente... Qual que é o cenário? Fazendo um comparativo, em 92, que ele abre a porteira total e acaba com a indústria nacional, e agora no período de pandemia. Qual que é a diferença lá de 90? Ou seja, olha quanto tempo se passou.
Assim, a abertura comercial que foi feita lá no governo Collor, ela foi drástica para o mercado brasileiro, no sentido de que a gente teve de um dia para o outro praticamente uma enxurrada de produtos internacionais entrando no mercado. Eu me lembro bem de ter visto produtos importados, assim, que a gente nunca tinha visto, coisas simples, canetas importadas, né? E aí, então, a gente teve o reflexo direto nos empregos, nas empresas aqui. A gente acabou tendo crises ali. A gente já tinha uma questão também, lembrando que eles fizeram essa abertura também pensando em controle de inflação naquela época, além do sequestro de poupança. Sim, eu queria que você falasse depois do sequestro e do papel da mídia também apoiando esse sequestro. Eu lembro que é daquela época, eu lembro o desespero que foi, assim, meu pai tinha um primo que tinha acabado de vender um imóvel, coitado, e aí eu tinha recebido, assim, na semana anterior, o dinheiro estava na conta, e entrou o sequestro de poupança e ele simplesmente ficou sem casa, sem dinheiro, aquele desespero horroroso, enfim. Período triste da história brasileira, né? E assim, em termos de indústria, assim, a gente deu um choque naquela época, então uma série de indústrias nacionais faliram naquela época, a gente também viu capital estrangeiro entrando e comprando as empresas nacionais naquela ocasião. E agora o que a gente está vendo aí é que as nossas indústrias foram absolutamente sucateadas nos últimos tempos, no sentido, foram prejudicadas por um dólar que estava menos valorizado do que deveria. Assim, como é que a gente sabe quanto deve valer um dólar? Existem algumas medidas econômicas que são usadas para isso, e uma delas a gente chama de paridade de poder de compra. Quanto eu consigo comprar aqui no Brasil com R$10, ou quanto esses R$10 conseguem comprar nos Estados Unidos, por exemplo. Assim, a gente compara, descontando inflação, né? Descontando, então, o efeito cambial, quanto que a gente tem realmente de poder de compra em relação a outras moedas. E é assim que a gente consegue ver se o dólar aqui dentro está dentro de um patamar ideal ou se está muito valorizado ou muito desvalorizado, né? Então, alguns especialistas em indústria mostram que nos últimos anos, a gente está falando realmente de 90 para cá, como você colocou, na verdade, um pouco mais, né, de 94 para cá, que a gente já vem sofrendo aí de 94 principalmente porque a gente teve aquele período de paridade de dólar, né, de 1 para 1, depois até 99 a gente teve um câmbio controlado, só a partir de 99 é que a gente teve realmente a instituição do câmbio flutuante aqui no Brasil. Antes disso era um câmbio fixo, super valorizado, né, o real muito valorizado em relação ao dólar, fora, então, dessa paridade de poder de compra. E naquela época, assim, a gente pôde experimentar aquela vida de a gente viu muita gente indo para Miami com dólar 1 para 1, né? Depois começou a chorar com Dilma, falando, devolva o meu dólar 1 para 1, e agora não estou vendo ninguém chorar, não sei o que está acontecendo. A gente com dólar a 5,60, tô vendo esse povo chorar, não, mas é isso. Tá todo mundo quieto, né? Enquanto quem tem dinheiro mesmo, né? São aquilo, né? O capitalista sem capital. O cara não é dono do meio de produção, né? Ele é um assalariado. Você acha que falta consciência da pessoa que ganha 10 mil reais achar que ela é elite? Sim. Você acha que falta muita consciência disso? Falta muita consciência. Acho que um dos problemas da sociedade brasileira, e aí isso eu acho que a pandemia evidenciou muito, né? É que, ao contrário do que a gente pensava, as pessoas são solidárias, mas até determinado ponto, né? No sentido de que pessoas que são classe média se comportam como se fossem da classe rica, são trabalhadoras, estão achincalhadas por essa política neoliberal e não são capazes de perceber. Então, isso é um problema, sim, um problema de falta de consciência de classe, como diria Karl Marx, certo? Se você não sabe nem a qual classe você pertence, como você vai defender a sua sociedade, como você vai, como cidadão, realmente ser solidário com as pessoas que mais precisam. Então, infelizmente, a gente tem essa questão aqui no Brasil e é muito forte. E é inegável que aqui essa questão também se liga com outros pontos de opressão, né? Então, a gente tem essa opressão de classe que nem é justificada, mas a gente também tem nesse meio, a gente tem machismo e a gente tem racismo, principalmente. E quando a gente olha quem são os pobres da população, quando a gente olha os 10% mais pobres da população, 70% são pretos. Quando a gente olha quem são as pessoas que morrem por violência dentro do país, 70% são pretos.
Quando a gente olha quem são as pessoas que dependem do SUS, 70% são pretos e pardos. Então, sim, nós temos uma questão que também, essa superexploração de capital também se dá através da questão racial aqui no Brasil. O Indisciplina está conversando com a professora universitária e economista Regiane Vieira e voltamos já já. Ainda bem que você não saiu daí, o Disciplina já voltou conversando com a professora universitária e economista Regiane Vieira. Professora, certa vez eu escutei uma frase que dizia que o pobre quer ser rico e o rico quer ser gringo. Quer dizer que eu quero ascender, né, para ter dinheiro, mas esse que tem... E acho que o Bacurau fala muito disso também, né? Eu quero me sentir como se eu fosse do velho continente europeu. Qual é o mal que essa mentalidade, e aí dentro da minha especialidade que é a língua portuguesa, se reflete nisso também? Então tem palavras que são importadas da língua inglesa, assim como historicamente também foram importadas do francês lá no século XIX, e isso se reflete também nas relações entre essas classes sociais. Alguém que da periferia não consegue entender palavras simples em inglês, mas que tem um significado maior do que ela teria em outros tipos de relação, né? Então, se eu for falar job, né? Job é trabalho, né? É trampo, enfim. E aí você vê também que as pessoas que falam assim têm outro tipo de faixa salarial, né? E aí, você vai pro trampo, não, vou fazer um job, não, enfim. Qual que é o impacto disso, o impacto da faixa salarial e esta relação? Qual que é a relação do trabalhador? O trabalhador enxerga, talvez, que falta para ele não só o dinheiro, mas também com uma cultura para acessar uma cultura, essa cultura de arrombado, né? De elite, desse pessoal arrombado aí. Será que o trabalhador tem consciência disso? Olha, eu acho que assim, a gente tem uma questão tão... Eu acho triste mesmo, né? Porque é lamentável, né? Infelizmente, essa falta de identidade nacional, eu acho que é bem isso, né? A pessoa não se vê, não vê o brasileiro não vê o Brasil como um país a ser respeitado. Então, portanto, quando ele ascende, o grande sonho é ir para fora, o grande sonho é viver como os de fora, o grande sonho é começar a falar como os de fora. O grande problema disso de novo, que a gente viu o que aconteceu na pandemia, uma falta de solidariedade das camadas mais abastadas do povo que tem grana em relação ao povo que realmente está passando fome e necessidades, né? As periferias estão se organizando na forma de organizações de sociedade civil, porque não adianta esperar que as elites que estão mais próximas, que as pessoas que têm um pouco mais de voz, que tiveram acesso à educação e poderiam sim fazer exigências maiores, façam em nome delas. Então, o que a gente tem visto, uma série de organizações da periferia realmente organizando para conseguir o que é necessário para a periferia. A gente tem uma série de coletivos trabalhando por isso. Acho que as últimas eleições mostraram isso, né? Uma série de coletivos, candidaturas coletivas, inclusive, vindo realmente para representar as pessoas da periferia, porque esses intermediários, o cara que ganha 10 mil, que é trabalhador sim, né? Porque ele depende do trabalho dele para viver, ele paga o imóvel dele parcelado também, faz financiamento para isso, paga o carro dele financiado, ou seja, ele é um trabalhador, ele não é um dono do meio de produção. E mesmo o pequeno empresário, que muitas vezes, só porque ascendeu um pouquinho, também se esquece que o que é bom para a nação é bom para ele também. Então, quando a gente tem um país tão desigual quanto nós temos o Brasil, a gente tem uma camada da população que não consegue consumir adequadamente para ter uma vida digna. E isso gera uma série de outros problemas sociais que acabam afetando todo mundo. Então, se a gente tem um problema com o tráfico de drogas, a gente tem um problema com o tráfico de drogas porque a pessoa está passando fome, ela vai fazer os comes dela. Enfim, né? A gente tem problemas com violência, a gente tem problemas com falta de
qualificação de pessoas, porque uma vez que a gente não consegue ter uma educação realmente inclusiva e libertadora, como dizia Paulo Freire, a gente vai ter problemas realmente nessa identidade, na formação de identidade nacional e de identificação entre o povo, né? Eu só consigo ser solidária com as pessoas da nação se eu me vejo nelas. E o que a gente vê é que o sonho daquele que ascende é se ver-nos de fora. Bacurau realmente mostra isso, né? E, na verdade, acabaremos todos mortos. É isso, né? No sentido de que, realmente, a solidariedade é o que faz diferença dentro de uma nação, no sentido de identificação, né? Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, o estadunidense se reconhece. Ele sabe o que ele é da América. É como a gente vê, inclusive, nas casas mais simples, a bandeira hasteada, enfim. Algo que no Brasil é inimaginável, porque, inclusive, a gente vê a nossa bandeira sendo apropriada por um grupo de extrema-direita, enfim, né? Ou seja, de pessoas que realmente não se identificam com o todo. Então, a gente tem muito a lamentar. Eu acho que isso fortalece o surgimento de grupos ligados a extremismo mesmo, né? Assim, com ideias muito extremistas, que representam uma camada muito pequena da sociedade, e isso coloca todo o potencial de planejamento econômico e de evolução da sociedade em risco. Se a própria sociedade não consegue se enxergar nos próximos, nos mais pobres, infelizmente a gente também não vai ter como ver a exigência social, essa cobrança que tem que vir da sociedade por uma redução drástica na desigualdade que nós temos nesse país. A desigualdade, ela não prejudica apenas quem sofre com menos acesso à renda e serviços públicos. Ela prejudica, inclusive, esse de 10 mil reais, ela prejudica, inclusive, os super ricos, porque ela gera um sistema de instabilidade social, gera um caos, realmente, que não beneficia ninguém, certo? Então, se o grande empresário precisa vender as mercadorias que ele produz aqui, ele tem que ter para quem vender. Quem vai comprar são as pessoas que estão ali, os trabalhadores comuns, os de 10 mil, de 5 mil, de 1.000, os de 500 reais, porque a gente tem uma parte enorme da população, milhões de pessoas vivem com menos de 500 reais nesse país, infelizmente, que são as pessoas que a gente chama de extrema pobreza, né, que a gente viu crescer no meio da pandemia. Então, a desigualdade, ela é um problema da nação, e a gente só vai conseguir resolver isso quando nós formos capazes de nos identificar com os outros, com esse problema, sermos empáticos mesmo, a ponto de cobrarmos juntos, enquanto nação, uma resolução para isso. Thomas Piketty, que é um economista francês, tem uma frase que é muito verdadeira para mim, né? A desigualdade e pobreza só existem por decisões políticas. Não é uma questão de recursos, mas é decisão política, né? E quando a gente fala de decisão política, a gente está falando do sistema capitalista comum, convencional, que nós estamos habituados a ver, o neoliberal. Ele promove essas desigualdades, ele se fortalece nessas desigualdades. As crises capitalistas que são geradas continuamente, elas existem realmente para aumentar a exploração sobre os trabalhadores. Então, uma vez que os trabalhadores não sabem que são trabalhadores, a gente está falando essa camada de novo ali, a classe média, infelizmente... Que compra um Golf e acha que é playboy. Exatamente, compra um Golf, acha que é playboy, contrata uma empregada doméstica e a escraviza, né? Tivemos um caso recente, né? Tivemos um caso recente, temos vários, né? Hoje mesmo foi libertada uma menina ali no centro da cidade, que era explorada por uma brasileira e um coreano, coitado, 22 anos, veio do norte para viver aqui. Então, assim, é coisa que acontece todo dia. E é essa falta de empatia, de identificação como trabalhadores, né? Enfim, é lamentável num nível inacreditável. Isso mostra o quanto a nossa sociedade ainda tem que evoluir em termos de direitos humanos mesmo, né? Em termos de solidariedade humana, em termos de não ver o outro como uma mercadoria, como algo que não tem valor. Desumanização da pobreza, desumanização das pessoas mais pobres. E aí, de novo, eu tenho que dizer que isso está relacionado à questão do racismo estrutural. E quando a gente olha quem são as pessoas mais pobres, são 70% das pessoas mais pobres da população são pretos e pardos. No trabalho do professor Achille Mbembe,
ele vai falar dessa relação do homem negro como essa mercadoria, né, desde a diáspora, enfim, mas dentro daquele recorte africano que ele está inserido. No livro do Mar Morto, do Jorge Amado, que colocaram o Marcos Palmeiras há muitos anos atrás para falar da história do pescador, é exatamente essa identificação que você disse, né? Do preto e do pardo. Porque o pardo muitas vezes também não se enxerga como... Ele não sabe que ele é pardo, que ele tem uma ascendência indígena ou negra, né? Ele acha que ele só cai na realidade que ele é pardo quando ele vai num local, geralmente que as pessoas têm mais dinheiro, que são brancas. Você acha que falta muita identificação do pardo? Falta sim. Eu acho que vale a gente resgatar também que essa divisão entre pretos e pardos, essa falta de identificação racial do pardo com a raça negra, que é a dele, ela vem sendo implantada no mito da democracia racial, certo? Então a gente está falando desde ali as políticas eugenistas que foram amplamente produzidas aqui nesse país, ali ainda antes do fim da abolição, no pós-abolição, que combinaram ali com o mito da democracia racial nos anos 50, de que a gente seria uma nação miscigenada. Então, vamos lembrar que o pardo, ele é um termo criado ainda no Brasil colonial para separar os pretos retintos dos pretos mais claros. Vamos lembrar também a origem desses pretos mais claros, né? Foram os pretos que eram os filhos do barão, os filhos dos barões, que foram feitos, enfim, né? A gente sabe que o início da miscigenação não foi por amor, certo? O início da miscigenação veio de estupro mesmo dentro das senzalas, da cama de casa, enfim. E tudo isso gerou uma série de barbáries para as mulheres que tinham contato dentro de casa, né? Desde da perda dos dentes, castigos severos, enfim. Tem toda uma historicidade por trás disso e é muito triste. E já naquela época, então, foi feita essa separação, inclusive para que a gente não se unisse mesmo, né? Dado que a população preta e parda somada era muito maior do que a população branca naquela época ali, no período pós-abolição. E aí o governo instituiu uma série de medidas eugenistas. O Brasil participou de congressos em Londres e em outros países da Europa sobre políticas eugenistas. Nós tínhamos aqui uma elite que trabalhava para isso, nós tínhamos inclusive artistas que eram convocados para trabalhar isso. Foi criado todo um imaginário social que promovesse esse clareamento da população, e esse clareamento que veio inclusive com essa vontade de identificação do pardo com algo que não era negro, porque a gente vive numa sociedade colorista que tende a discriminar quem tem mais traços negroides, mais traços, nariz mais chato, boca mais larga e pele mais escura, né? Então, quem tem traços mais acentuados da raça negra sofre mais discriminação aqui nesse país, né? Quem tem menos traços sofre menos. Então, daí a gente já tem uma diferença de tratamento dentro da sociedade, e essa diferença de tratamento ela vem causando essa pequena separação, que a gente vê que pardos tendem a tentar se identificar mais com os brancos para tentar sofrer menos racismo, para tentar ter o que a gente chama de passabilidade maior, né? E também, então, muitas vezes não se identificam como pretos. É o caso do Projota no BBB, né? Ah, pelo amor de Deus, Eu vou falando porque, né, o BBB é um assunto que a audiência nossa escuta também, e que é um exemplo de um cara que é de periferia, né, que você tem que ver a ascendência dele lá, que deve ter preto, deve ter indígena, enfim, e aí fica, né, como Racionais, né, que teimando por causa de um cargo bom, né, rebola e usa até batom, não por conta de nada, mas é aquela conta de descaracterização do que você falou, do que você é, pra ganhar um biscoito de um cara branco, enfim. Regiane, eu acho importante essa sua fala quando você traz aí dessa importância da descaracterização do pardo com o preto e como que isso afeta a economia diretamente, porque
as pessoas não a maioria das pessoas, elas não enxergam isso. E não só no fato dessa perspectiva colorista que a gente tem, porque você não é tão branco assim, como você não é tão negro. É uma coisa que eu escuto também, né? Você não é tão negro assim, mas também você não é tão branco assim. Então eu sou o quê, porra? Eu sou um rapaz latino-americano do extremo ocidente, ferrado, que também não encontra identificação, porém, dentro da minha vida de educador, fui sempre assessorado e auxiliado por movimentos negros, né? Eu não vou encontrar, e é isso que as pessoas também não enxergam. E aí existe também, é uma coisa que eu queria falar para você, para a gente tentar entender, é que muitos movimentos culturais vieram e foram desenvolvidos por pretos, indígenas, né? Assim como o samba, como a capoeira, que é uma arte marcial, e aí também reduz a capoeira, que não é uma arte marcial. Toma uma benção no peito, você toma uma arte marcial, né? O samba, né? Tido como vadiagem, aí você tem nossa primeira disciplina, para quem tá ouvindo, vai lá ouvir, falando da história do samba. E aí depois ele vira essa coisa pop. Isso aconteceu também com o funk, né? Que é uma transformação do Miami Beat, que veio aqui, o brasileiro foi lá, quebrou mais ainda a batida, e hoje a gente tem ícones como a Anitta, que se acha branca, né? E gerando um valor para isso. Você acha que existe um branqueamento da cultura para vender mais? Sim, existe um movimento que a gente chama de apropriação cultural mesmo, né? E que é aquilo, né? Enquanto você tem realmente domínio preto naquela arte, ela tende a ser criminalizada. Então, por isso a gente viu os grandes baluartes do samba apanhando nas costas toda vez que queria botar a escola de samba na rua, né? Era tido como vadio, certo? A gente está falando ali de 1900 e alguma coisa, 1910, 1940, 50, a gente tinha lei de vadiagem desde o final da abolição que prendia pretos que ficavam sem na rua. Então, de novo, eu disse, tudo isso é política de Estado que foi institucionalizada para a criminalização da cultura preta, sim. E o que a gente vê é que quando você tem brancos entrando dentro da cultura, a gente tende a ver duas coisas acontecendo. Uma, mudando um pouco o jeito, o nome, e aí se tornando pop, como você colocou, passa a ser aceito porque tem brancos dentro, aí é diferente. E aí você tem pessoas como a Anitta, por exemplo, que tem clipes em que ela aparece bem preta, queimada de sol, com trança no cabelo, e tem outros que ela aparece bem loira para vender no exterior, ou seja... Franz Fanon mandou um beijo, né? Né? Então, assim, realmente o que a gente vê, quando a gente fala de apropriação cultural, é isso, né? Uma afroconveniência, inclusive, que também é o caso do Projota, né? O cara canta ali o rap dele, mete lá nas letras dele a diária das periferias, a vida dos pretos, mas no dia a dia dele tá lá, né? Rendendo bênçãos aos brancos. É um problema? O problema é apenas você não viver o que você diz, né? O problema é você criminalizar quando é preto, né? O lance do cabelo com rastafari, com dreads, com tranças é exatamente a mesma coisa. Quando a gente coloca na busca lá dreads bonitos, você vai ver um monte de brancos de dread. Quando você coloca dreads feios, vem só pretos. É isso, né? É a criminalização da cultura preta, quando é um preto exercendo, mas quando é um branco exercendo, a sociedade tende a aceitar e comprar. O funk é a mesma coisa, né? Enquanto ele acontece dentro das favelas, ele é um problema, mas quando acontece em casas de show aqui no Jardins e no Tatuapé, ele não é um problema. Então a gente tem visto aí recentemente, essa semana, alguns funkeiros foram presos, né? Por fazerem shows dentro o Belo, por exemplo, foi preso. Foi preso, exatamente, né? E alguns outros funkeiros, né, foram presos também, ou chamados a depor por terem realizado atividades culturais dentro das favelas, mas a gente sabe que na outra ponta a gente tem o presidente da República que está ali aglomerando pessoas também, nada está acontecendo. Então, festas nas grandes avenidas, né, festas na Faria Lima também não estão sofrendo nada, e aí também aconteceram, certo? Então, infelizmente, é que a gente tem uma criminalização mesmo da cultura preta e pobre, né? E uma fuga de capital também disso.
Sim, claro, né? Porque daí você também tem falando então em economia de cultura, a gente tem reflexos na remuneração de artistas, isso é fato. E aí em qualquer tipo de cultura que a gente esteja falando. As cantoras pretas tendem a receber cachês menores do que cantoras brancas, menos espaço em mídia, assim como também os funkeiros, né? Os funkeiros brancos também são mais aceitos em programas de televisão do que funkeiros pretos, ou seja, sim, isso acaba se refletindo na questão econômica, porque, de novo, o racismo estrutural acaba agindo, dando maior passabilidade para aqueles que têm pele mais clara, em detrimento daqueles que têm pele mais escura. E aí a gente vai ver o reflexo econômico. A gente perpetua as desigualdades de novo, que são pautadas também pela questão racial. Entendi. Para fechar, queria fazer uma pergunta. Você, como eu, também é de uma religião de matriz africana, né? E estamos sofrendo uma grande perseguição ideológica também, né, de fé, e lutando contra um poderio bélico de grandes denominações neopentecostais. Eu quero também abrir um parênteses aqui, que existem muitas denominações evangélicas com um trabalho dentro das comunidades, importantíssimo, né? Pastores dedicados, pastores que conversam com as outras denominações religiosas. Mas qual é o perigo do poder desse dinheiro nessas denominações? E aí a gente pode falar, né? O Edir Macedo, Valdomiro Santiago e toda essa gente aí que constrói impérios, né? E não só financeiros, mas como ideológicos também. E qual que é o impacto da decisão dessas cabeças religiosas dentro do público que eles têm na economia, porque é muito dinheiro que é gerado, né? Para quem não está no meio dos evangélicos, não sabe quanto dinheiro se gera por conta dos neopentecostais. A gente tem alguns pontos quando a gente fala dessa, vamos colocar como a bancada religiosa, né, a bancada evangélica, como eles se determinam, como eles se autonominam lá, né? A gente tem algumas questões. Eu acho que a principal delas é um desvio mesmo do objetivo de uma religião, né? O objetivo da religião é fortalecer o ser humano espiritualmente para que ele consiga se desenvolver plenamente durante a vida dele. Isso é uma questão de foro privado e não de foro público, no sentido de que a religião, o Estado é laico, está escrito na Constituição por uma razão que é importante. A laicidade ela é extremamente importante para que a gente garanta a democracia. Dentro do país, nós temos pessoas de diversas orientações religiosas, inclusive pessoas que não têm religião alguma, e são cidadãos e merecem respeito como todo mundo, né? Mas quando a gente tem determinada bancada que quer sobrepor as suas crenças às outras e fazem, inclusive, a questão econômica pesar sobre isso, a gente tem problemas sim, né? E problemas de questão econômica. Uma das coisas que eu sempre, que é bastante polêmica, mas eu sempre uso nas aulas porque é importante quando a gente fala de economia, diz respeito à instituição de políticas públicas, né? A gente tem um país que é muito diverso, a gente tem um país que é extremamente desigual, então, portanto, o acesso à saúde, educação, moradia também é desigual. Então, quando a gente olha dentro do SUS, quais são os principais problemas da saúde da mulher, um dos principais problemas de mortalidade de mulheres são abortos realizados em clínicas clandestinas. Então, e quando a gente olha isso, a gente vai ver quem são essas mulheres, né? São as mulheres mais pobres da população. Também, de novo, então a gente está falando dos mais pobres, a gente tem também uma questão racial no meio, porque quem morre é a mulher preta de periferia, que foi abandonada pelo companheiro, que engravidou de um momento de violência, porque existe violência dentro das relações, inclusive, que não tem uma perspectiva financeira adequada e também não teve acesso a programas de planejamento familiar, porque o Estado não deu. E aí você esquece simplesmente do custo de perder uma vida,
do custo que isso gera, o atendimento de urgência gera muito maior do que você fazer a prevenção, fazer o acolhimento no momento em que a mulher está com problemas, ali, no momento em que a gestação aconteceu, ou antes disso, inclusive. E aí a gente tem um custo econômico muito grande, porque você tem uma imposição de uma crença baseada em prosperidade, enfim, né? São crenças privadas que acabam se sobrepondo sobre a necessidade comum da nação. A necessidade comum da nação é que eu gaste menos com isso, que eu dê acolhimento para as pessoas, que eu consiga melhorar a vida dessas pessoas, inclusive de forma educacional, antes que o problema aconteça, e a gente gaste menos com isso e possa destinar esse recurso para outras coisas. Então, quando eu simplesmente coloco fatores de crença pessoal acima das necessidades da nação, a gente tem um prejuízo à democracia que é extremamente perigoso, né? Outra coisa que a gente tem visto também em relação a isso é a articulação dessas questões que tem gerado, por exemplo, isenção de impostos para igrejas e cobrança em outras áreas que, eventualmente, a gente não necessitaria ou não deveria. Eu acho que, quando a gente fala de sistema tributário brasileiro, é bastante importante a gente falar isso. Por quê? Porque, proporcionalmente, quem paga mais impostos nesse país são as pessoas mais pobres, né? Por quê? Porque a pessoa mais pobre, ela precisa gastar toda a renda dela em consumo imediato. Ou seja, a pessoa ganha um salário mínimo, R$1.000, aqui na cidade de São Paulo, o custo da cesta básica medido pelo Diese é R$654. Ou seja, 60% do que ela ganha vai só com comida, né? E quando a gente olha quais são os itens da cesta básica, eles são todos tributados em cascata. Então, proporcionalmente, o pobre paga muito mais imposto do que o rico. Então, você está dando isenção fiscal para igrejas, para pastores, para uma série de coisas, e, enquanto isso, você tem o pobre ali embaixo que está pagando imposto sobre a própria comida e passando fome, né? Então, a gente tem que rever essas questões todas, porque isso impede a cidadania plena das pessoas e isso impede o exercício pleno de democracia também, né? Fora a perseguição religiosa que a gente tem sofrido, inegavelmente, que leva a uma impunidade enorme, né? Então, a gente vê que os crimes cometidos contra as religiões de matriz africana, elas são crimes que raramente levam a uma penalidade mesmo, porque existe uma leniência das instituições em realmente fazer a lei ser cumprida, porque você tem governantes e uma bancada ali que acaba tornando isso não importante, né? Então, a gente viu aí nos últimos anos um aumento da violência contra pessoas de matriz africana, violência contra terreiros dentro das comunidades, e é muito lamentável mesmo. De novo, é um prejuízo à democracia, ao país como um todo. Não são só as pessoas de matriz africana que sofrem quando isso acontece, é o país como um todo, porque a gente não tem cidadania plena para todos e nem o direito ao exercício de democracia mesmo, que é o de escolher sua própria religião ou de não ter nenhuma, né? Então, a gente vê, inclusive, algumas benesses sendo concedidas com base em religião, e isso é extremamente lamentável e perigoso, na minha visão. A gente precisaria de uns 2, 3 programas com esta mente brilhante da professora Regiane, com tanta coisa para falar, mas o nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer imensamente a professora que veio aqui e nos iluminou, né? Assim como a origem da palavra aluno, né? Aluno, aquele que persegue a luz, e ela trouxe uma luz aqui de conhecimento para nós nessa edição do Indisciplina. A senhora, professora Regiane, a senhora tem alguma coisa que você queria falar e não falou? Eu acho que a gente podia ter falado um pouquinho sobre economia solidária, né? Que é a via de saída para tudo isso que a gente está vivendo hoje. Acho que a economia solidária é uma estratégia mesmo de transformação social, que tem ali o objetivo de fazer uma nova construção das relações econômicas, sociais e políticas, e que é uma saída ao neoliberalismo que a gente está vivendo. Mas aí, de repente, a gente faz outro programa, né? Com certeza faremos.
Obrigado, esse foi o Indisciplina. Siga a gente aí no Spotify, não esqueça, hein? E todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas. Indisciplina, pedagogia libertária e educação popular.